Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não? Boa madrugada. Eu costumo sempre dizer, se você foi meu aluno já certamente me ouviu dizendo isso, se não aproveita a oportunidade, conhecimento é poder. Mas o que eu não conto para todos é que se este conhecimento não for posto em prática, ele não tem valia alguma. Então, o que eu quero? Que você pegue todo o conhecimento que você adquiriu até agora na sua jornada, bem como todo o que você vai adquirir no decorrer dela, e coloque em prática. Isso certamente te elevará a níveis imagináveis. Fazer o que os outros não fizeram te levará aonde eles não chegaram. Mas quem é esse que chega aqui falando e não te apresenta? Pois bem, sou o professor Eudes Vitor Bezerra. Vou fazer aqui já vender o meu peixe. Me siga lá no Instagram, @dr.eudesvitorbezerra. Falo bastante sobre direito criminal, sobre direito. Eu costumo dizer que eu sou processualista, mas atuante em duas áreas que para alguns antagônicas, para mim elas se conversam o tempo inteiro, que é a questão da teoria do direito privado, então direito civil e todas as demais anuências, o direito processual civil, penal e processo penal. E previdenciário, professor, deixa previdenciário para um outro professor. Tributário para um outro professor. Se for processo tributário, a gente toca. Tributário bruto, não. Se for os crimes tributários 8137, deixa comigo. Administrativo, deixa também para um outro. Mas eu consigo andar nestas duas áreas que eu amo de paixão. De onde veio esta paixão gigantesca por estas áreas? Pois bem, eu trabalhei na Polícia Federal por um bom tempo, 4 anos antes do término da minha graduação, em ato contínuo, graduado em Direito, graduado em Administração, concluindo agora, no final de 2023, uma terceira graduação em Ciências Contábeis, com algumas especializações. A primeira delas foi em Processo Civil. E eu advoguei muito tempo, e advogo ainda no criminal, e fui buscar esse conhecimento na parte acadêmica que me encantava, que era o direito processual. O meu primeiro mestrado foi em Direito Civil, pela PUC São Paulo, o meu doutorado em Direito, também pela PUC São Paulo. Estudei no doutorado uma parte muito bacana, que falava sobre a participação democrática via redes sociais. Então, por isso que eu gosto bastante do tema da nossa aula hoje, que é crimes, falar sobre os crimes digitais. É um tema que, para mim, é muito peculiar. De onde surgiu? Seja da origem lá do trabalho exercido na Polícia Federal, da advocacia criminal propriamente dita, mas dos estudos acadêmicos também. Eu me recordo que estava com a minha esposa no Egito e estava querendo em 2011, as primaveras árabes, alguma coisa nesse sentido, e estavam ali por derrubar o ditador, e eu com uma máquina fotográfica gigante, que ela não está por aqui, senão eu mostraria para vocês, com o intento, que eu guardo hoje como relíquia, né, de tirar uma foto, chegar no hotel, plugar no computador e salvar, e depois mandar para alguém por e-mail. Você vê que coisas de quase 13, 14 anos atrás, como eram retrógradas, né? E quando eu cheguei, deparei no computador, o mundo já estava discutindo sobre, me deu start. Eu falei, já não existe mais limites territoriais para diversos atos. E os crimes também entenderam isso, os criminosos, os delinquentes. E aí fui estudar como funcionava essa questão da evolução tecnológica. O grande passo da evolução tecnológica, nós podemos aqui pontuar, que ocorreu em 1970, com a ideia do capitalismo. No início do presente século, a gente teve ali a evolução de comunicação em massa por e-mails, por redes sociais, e daí por diante. E o que nós temos hoje é uma coisa fora do comum, né? Eu estou aqui de casa, falo hoje com vocês de São Luís, mas outrora estou em São Paulo, enfim, ou de qualquer lugar do Brasil e transmitindo conhecimento. Então, estudei bastante sobre esse tema. Em ato posterior, eu fiz o meu primeiro pós-doc na Federal de Santa Catarina em 2017. Tive a oportunidade de falar sobre ciberdemocracia, então entender o cyberespaço, o cybercrime, o e-cidadão e daí por diante. E desenvolvo pesquisas nessa temática até hoje. Então, é um tema que para mim é muito caro. E eu quero que os senhores debrucem um pouco mais, entendam um pouco mais sobre esta temática, por isso que eu escolhi em um curso de extensão. Eu falava com o pessoal da Inove, poxa, me deixa pelo menos umas 3 ou 4 horas falar sobre esse tema, deixa eu começar falando sobre a minha tese, depois sobre o meu pós-doc, aí depois eu entro no escritório e falo, não, professor, é um curso de extensão, é coisa rápida. Eu falei, perfeito,
Vou pegar aqui alguns aspectos principais para que a gente possa trabalhar. O primeiro ponto, antes de apresentar qualquer coisa aos senhores, nós hoje não temos como correr das ferramentas digitais. Tanto é que você assiste esta aula, eu tenho a possibilidade de transmitir para você algo sobre esta temática, mesmo nós não estamos juntos no mesmo ambiente. Isso é a evolução da tecnologia. Como eu disse também aos senhores, muitos dos criminosos entenderam que existem fragilidades de programação, fragilidades de sistema, e utilizam de tais fragilidades para obter vantagens indevidas. O primeiro ponto que nós devemos lembrar é que a vertente de infração, de conduta ilícita, ela remonta aos primórdios da humanidade. Quem aqui se debruça na Bíblia num contexto histórico vai lembrar do primeiro assassinato que ocorreu na história entre os irmãos, vamos pensar assim, a questão do fruto proibido. E se for na vibe histórica, a gente fica aqui o resto do curso só falando sobre isso. Então, nós temos diversos crimes que existiam antes deste preceito digital, cibernético, e que continuam a existir em uma escala maior, por conta do uso das redes sociais, principalmente nos dias atuais, e vou abrir para vocês aqui, eu gosto de ver e mostrar, a gente costuma dizer, quem sabe faz ao vivo, né? Então, deixa eu abrir aqui rapidamente. Pronto, deixa eu te mostrar. Então, isso aqui, ó, a gente tem diversas redes sociais. WhatsApp, LinkedIn, TikTok, deixa eu abrir outra. Instagram, e daí por diante. Nós vivemos 100% conectados. Nós não temos uma outra opção. Hoje, ficar desconectado tá fora do mundo. Essa é a grande realidade. Então, o que eu mais recebo no meu dia a dia são vítimas de golpes oriundo de utilização de sistemas do cyberespaço, vítimas de crimes que buscaram uma nova roupagem e vítimas de novos crimes que foram surgindo em decorrência da massificação da utilização do espaço virtual, dos sítios, da rede mundial de computadores. Então, esse é um ponto que a gente primeiro tem que pensar. Antigamente, pessoal, a gente tinha somente situações reais, sem esta comunicação em massa. E a gente foi caminhando, real, virtual, ficando mais próximo. Hoje eu ouso dizer que se o virtual já não está aqui, ele está parelho, ele está similar ao real. Hoje, vou perguntar para você e reflita, qual foi a última vez que você foi no banco sacar dinheiro? Qual foi a última vez que você foi em uma agência bancária ou lotérica pagar uma conta? Qual foi a última vez que você foi comprar um ingresso de um show e foi até a bilheteria fazer esta compra? Qual foi a última vez que você redigiu uma carta? E daí por diante. Então, são temas que envolvem a contemporaneidade. Muda, eu já estou quase que fazendo a inversão nesta era digital, ela muda de forma maçante, fazendo a inversão, porque a gente fala assim, crimes digitais, cibersegurança, desafios jurídicos na era digital, então é como se eu tivesse do final para o começo, mas é pertinente este argumento. Ela muda a forma como as relações acontecem. Hoje, essa semana mesmo, fui atender uma vítima de um golpe oriundo de uma rede de relacionamentos. Estelionato sentimental realizado pelas redes sociais. A pessoa arrancou quase tudo desta vítima. Nós estamos buscando aí meios para ter a restituição de valores, de bens e daí por diante. Mais comum do que os senhores possam pensar. Então, o primeiro ponto que nós temos que lembrar, que nós temos que mensurar, é que
existem crimes que foram potencializados pelo uso das redes sociais, pelo uso dos canais de comunicações eletrônicos. E existem outros que surgiram em decorrência, que são chamados crimes digitais, crimes cibernéticos, crimes eletrônicos, dessa massificação. Tá? Então, o crime de furto, ele ocorre há muito tempo, né? O estelionato também, extorsão também, ele existe de muito tempo. Ele foi potencializado, vamos pensar assim. Só que tem figuras novas, e aí onde nós vamos trabalhar. Perfeito? Bem, voltando aqui na questão, se não foi, para um segundinho, isso, já foi, já clicou, já voltou, e a gente vai. Eu sempre recomendo a utilização do portal, da legislação, o Código Penal, o Código de Processo Penal, que é a nossa base. Nós temos leis específicas, nós vamos falar sobre elas, mas essas leis, na sua maioria, elas estão inseridas dentro do sistema processual ou penal. Então, esse é um ponto importante a mensurar. Um ou outro que está de forma isolada. Por que isso? Porque nós não temos um mecanismo específico, ainda não existe uma lei específica, especial, que a gente fala extravagante, destinada a cuidar destes crimes cibernéticos. Então, eles são postos, né, dentro desse contexto aí que eu mencionei aos senhores, dentro da legislação. Perfeito? Então, mas corre lá, dá uma rápida observada nesse Código Penal e no Código de Processo Penal, porque é o nosso pontapé inicial a ser pensado, mesmo em questão a crimes digitais. Perfeito, pessoal? Bem, crimes digitais, também denominados como crime virtual, cybercrime, crime eletrônico, crime informático e crime cibernético. Este último, propositadamente, eu coloquei aqui, é o termo mais utilizado comparado aí aos crimes digitais, chamados crimes cibernéticos. Não temos, como eu mensurei, na nossa legislação pátria, uma lei específica, ou seja, dedicada exclusivamente para os crimes digitais. Todavia, há legislações que tipificam tais ilícitos. Quer ver uma situação? Deixa eu perguntar para você. Você viu aquela reportagem que o Gustavo Lima apareceu, o cantor brasileiro, informando que estava devendo a um banco X determinada, quando o nome estava sujo, em decorrência de dever a um banco X determinada quantia, que o banco negativou o nome dele, falou assim, olha, eu devo e não vou pagar, eu nunca tive essa conta, né? E você consegue descobrir isso. Entra lá no Banco Central, Registrato Banco Central, você vai entrar com a sua senha EGOV, se não tem, cria e coloque em duplo fator de averiguação, para que você tenha maior segurança. Então, toda vez ele vai te mandar uma mensagem no celular ou e-mail cadastrado, para que você possa acessar a página, e lá vai ter uma relação de toda a sua vida econômica, cheques, financiamentos, e tem lá contas bancárias, e você vai abrir e vai verificar quais são as instituições financeiras que você tem conta, quando elas se iniciaram, quando elas terminaram, e você pode, a partir deste dado, verificar se está sendo vítima de algum golpe. No caso do Gustavo Lima, que foi o que ficou evidenciado quando a notícia saiu. Alguém constituiu uma conta no nome dele, ou o próprio banco fez isso de forma errônea e mandando para ele dívidas. Então você, em que pese especialista em direito, pode estar sendo vítima disso. Já tinha olhado isso? Se não, corre lá. Registrato Bacen. Contas. Aí você vai puxar toda a sua ficha econômica. Porque os caras utilizam hoje das mais diversas maracutaias. Não sei se você já ouviu falar que nós temos agora pode ser daqui a alguns dias eu falo assim, gente, eu vou contar aqui um segredo para justificar que sou eu mesmo, porque pode ser uma simulação. A representação facial, já se tem a representação facial,
a representação da voz. Então, a tecnologia, como mencionei a você, nós não temos como mais fugir dela. Na verdade, eu particularmente entendo que ela nos viabiliza conheceres e possibilidades que inexistentes. O chat GPT está aí para falar sobre isso. Quem nunca, né, deu uma fuçada lá para perguntar alguma coisa. Então, a inteligência artificial agindo a todo momento, mas requer atenção redobrada para que nós não tenhamos surpresas. E quando os nossos clientes nos procuram, nós temos que ter essas informações práticas. Por exemplo, onde você atua? Tem delegacia especializada em crimes digitais? Onde você atua, já existe delegacia eletrônica? Onde você atua, existe órgãos de fiscalização nesta questão de crimes digitais, os crimes cibernéticos? Primeira coisa é verificar essa situação. Você tem observado como a jurisprudência do tribunal onde você atua tem julgado tais relações? Não, professor, eu não atuo em direito criminal. Tudo bem, vai lá para a tua área de civil e vê a questão do e-commerce. Como estão as relações comerciais em decorrência da inteligência artificial, os contratos, as assinaturas. Você precisa se antenar no que está acontecendo ao seu redor para que você tenha este conhecimento, coloque este conhecimento em prática e seja um propagador. Que quando o seu cliente bater na tua porta, você vai logo de pronto fechar o contrato com ele, porque se ele me procurar, eu fecho, porque eu vou dar para ele toda a informação que ele necessita. Então, buscar conhecimento, eu costumo dizer, vincule-se a redes sociais que propaguem conhecimento, que te tragam informação. Não estou falando aqui para você deixar de olhar as coisas que você curte de hobby. Ontem recentemente a gente falava, né? O dia da cerveja, enfim, não é para deixar essas coisas de lado, mas busque se aprimorar, faça o algoritmo trabalhar para trazer para você maiores informações. Perfeito? Então, só para lembrar, crimes virtuais, cybercrime, crime eletrônico, crimes informáticos e crime cibernético. Deixa eu te contar uma coisa aqui também. Sabe o hacker? O hacker é o cara que fez ali um cybersecurity ou um outro curso voltado à proteção de dados. Então, o hacker não é o cara do mal. Alguns hackers, eles utilizam dessa expertise para cometer crime, mas a essência da função, a essência do nome, é que ele simula invasões a um determinado banco de dados, a um determinado sistema informático, e busca entender quais são as brechas e criar algoritmos, criar programação, criar instrumentos, ferramentas de proteção. Então, a ideia inicial do hacker era proteger. Tem um ou outro que acaba se desviando. O nome para o criminoso é cracker. Olha que interessante, né? É o cara que utiliza do cyberespaço com intento exclusivo de prejudicar terceiros, de prejudicar nações, de prejudicar estados, de lançar fake news e daí por diante. Este é o cara do mal. Recentemente nós tivemos um hacker, como é noticiado, a mídia não se preocupa em trazer essas informações de forma mais detalhada, e para ela, quando noticia, tudo é hacker, que foi conhecido como hacker da Vaza Jato, que é o cara que traz informações ali sobre a Lava Jato, né? Vazava essas informações, o cara tentou acessar bancos da BIM, do CNJ e daí por diante. Então esse cara é um cara que ele entra nas redes sociais com base no que foi noticiado, estou aqui a vender do mesmo valor que eu comprei, para prejudicar de forma individual ou coletiva em decorrência de conhecimento elevado no chamado cyberespaço. Perfeito? Vou fazer o seguinte, vou fechar este módulo, já demonstrei para vocês um prejuízo que pode ser causado gigantemente em toda a sociedade quando se utiliza o cyberespaço de forma maliciosa, né? E aí agora a gente volta tratando aí de alguns tipos. Antes a gente vai falar um tema rapidinho e a gente volta falando de alguns tipos criminais em relação a essa temática. Até já.